Boa noite. Tá tudo bem lá, tem médico, tem enfermeira, tem um monte de gente lá para cuidar da nossa moça lá, viu? Foi um mal-estar, já está lá sendo medicada, sendo cuidada. Graças a Deus nós temos equipe, né, para cuidar. E já oramos lá também e graças a Deus está tudo bem. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez, né? Nós louvamos a Deus pelo privilégio, né, de estarmos aqui na casa do Senhor. Quero neste momento agradecer a presença de todos aqueles que estão nos visitando, em especial o Luiz e o Felipe. Sejam bem-vindos. Tive o privilégio de conhecer esses dois jovens lá na nossa empresa. Convidei, está aqui conosco. Tem alguém mais pela primeira vez nos visitando? Dê um sinal com a sua mão. Tem alguém mais além do Luiz? Temos ali. Quero que os irmãos vão lá e dêem boas-vindas. E nós entregamos aí um folheto e gostaríamos de conhecer vocês. É você que está nos visitando, preencha, depois se devolve para o nosso diácono, porque nós queremos conhecer você que está conosco. Tem alguns irmãos que estão conosco já há alguns domingos, alguns meses, e eu ainda não conheço. Vejo aqui, mas quando não sei a história, eu gostaria de saber a sua história, eu gostaria de visitá-lo, eu quero saber quem é você, como você chegou até nós e dar boas-vindas, né? Eu gostaria muito de fazer uma visita e conhecer a sua história e conhecer a sua vida. Bom, depois você preenche aí, deixa conosco o seu número para nós entrarmos em contato com vocês. Vamos então orar, agradecendo a Deus pelos dízimos, as ofertas. Pai, obrigado, Senhor, pela boa mão do Senhor ter nos conduzido até aqui. Te agradeço por todos, ó Deus, que chegaram até aqui à nossa igreja. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos, ó Deus, te cultuando. E te agradecemos pelos dízimos, as ofertas que foram entregues à tua casa nessa noite. Abençoa a aplicação, Senhor, desse recurso. Abençoa também, ó Deus, a minha vida e tem misericórdia de mim. Fala a tua igreja nessa noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Efésios, capítulo 6, verso 10. Nós vamos estar lendo do verso 10 ao verso 20. São esses versículos para a nossa meditação nessa noite. Efésios, capítulo 6, verso 10, diz assim, a palavra do Senhor. Todos encontraram? Então vamos lá, ler a palavra. Verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também por mim, para que me seja dado abrir da minha boca a palavra para com interpretez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo.
Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra lida, obrigado, Deus, pela graça de podermos estarmos reunidos, podermos meditar na mesma. Sabemos, ó Deus, que ela nos ensina princípios e valores para a nossa caminhada de fé, caminhada, ó Deus, ao qual o Senhor propôs para nós. Abençoa todos que estão aqui, também aqueles que estão conectados conosco, e fala aos seus corações e me usa mais uma vez nesse púlpito, em nome de Jesus. Amém. Amados, os domingos anteriores, nós tivemos meditando aqui na palavra do Senhor. Primeiro foi sobre o convite, quando Jesus convidou, dizendo: vinde a mim e aprendei de mim. E é interessante, quando Jesus diz aprendei de mim, ele disse, porque eu sou manso e sou humilde. E aí no domingo passado, nós tivemos meditando no capítulo 4, quando, no livro de Efésios, quando Paulo, ele chama aqueles que são discípulos do Senhor, aqueles que foram chamados, foram convidados, e agora se tornaram discípulos, e ele diz, agora vocês têm que viver de modo digno desse chamado. Veja que o Senhor Jesus, ele veio, fez o convite, ele disse que era para aprender com ele, porque ele é manso e humilde de coração. E aí, quando o apóstolo Paulo, ele ensina a respeito do modelo, do padrão que os discípulos de Jesus devem viver, ele fala, sedes humildes e mansos. Veja que a humildade e a mansidão, ela tem que existir, ela tem que fazer parte daquele que é discípulo de Jesus. E não tem como nós sermos mansos e humildes se não aprendermos com Cristo, porque não está em nós. Nenhum de nós aqui somos capacitados por nós mesmos a sermos humildes, a sermos mansos. Por isso que Jesus disse, é a mim, é comigo que vocês têm que aprenderem. E aí, quando chega no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele agora vai tratar, a partir do verso 22, sobre família. Nós encontramos aí o lar cristão, negrito, marido e mulher. Aí depois encontramos filhos e pais, e depois servos e senhores. Veja bem, queridos, o que o apóstolo Paulo está aqui nos ensinando quando ele começa a falar sobre marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores? Ele está falando aqui sobre relacionamentos. Relacionamentos. E o primeiro que ele trata aqui é o pai, é o esposo com a esposa. Por que aqui está em primeiro lugar o esposo com a esposa? É porque é justamente no casamento, no lar, nesse relacionamento de um homem com uma mulher, é que acontecem os maiores conflitos. Um jovem conhece uma jovem, começam a namorar, e aí se propõem a formar uma família, e aí vem o casamento, e depois do casamento vem os conflitos, as guerras. E aí começam. E interessante que vai atingindo as famílias. Mas ninguém casa para ser infeliz. Todos nós casamos para termos um lar, para ser abençoado, para ser um lar estruturado e para termos paz. Mas aí vem justamente os conflitos. E aí o apóstolo Paulo vem aqui tratar como que esse padrão, esse modelo que foi estabelecido por Cristo, como que o marido deve tratar a esposa, como que a esposa deve ser com relação ao marido. E aí nós encontramos justamente esses ensinamentos. Depois que ele trata do marido e mulher, ele vai agora tratar pais e filhos. Ele agora começa a tratar como é que deve ser o relacionamento do pai com o filho, os filhos com os pais. E aí nós vamos encontrando as orientações da parte de Deus através do apóstolo Paulo. Depois ele vai falar aqui sobre servos e senhores, trabalho.
Veja, queridos, que são relacionamentos que envolvem todos nós. Ninguém aqui está fora desses relacionamentos. Um relacionamento no lar, um relacionamento no trabalho, relacionamento familiar. Todos nós fazemos parte, porque nós fazemos parte de família. Ninguém aqui vive fora de uma família. Todos nós temos famílias. E aí o apóstolo vai, quando ele chega aqui no capítulo 6, do verso 10, depois que ele ensina a respeito desse padrão bíblico, desse modelo que Deus estabeleceu para o marido, para a esposa, para os pais, para os filhos, para o patrão, para aquele que trabalha, ele agora vai falar aqui a respeito como que nós devemos buscar em Deus para que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos que venham glorificar a Deus e que nós possamos desfrutar daquilo que Deus propôs para nós, que é esse padrão bíblico. E ele começa, quanto ao mais. Veja que aqui ele faz uma ligação do que ele tratou nos versículos anteriores com aquilo que agora ele vai ensinar a partir de agora, quando ele diz, olha, diante de tudo que eu ensinei, diante de tudo que eu falei, vocês não vão conseguir se não forem na força do poder do Espírito Santo vindo da parte de Deus. É justamente isso, queridos, que ele está tratando aqui a partir desse verso 10. Ele diz, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O que ele está dizendo aqui? Essa é a receita. Ele está nos dando aqui uma receita bíblica, uma receita do próprio Cristo, para que nós possamos ter bons relacionamentos. Amado, não tem como. Quando ele diz quanto ao mais, é porque ele está dizendo, não existe fora de Cristo, fora de Deus, não tem como você viver em paz com a sua família, se não for na graça e no poder do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz, quanto ao mais, não saia desse ensinamento, não queira andar por outro caminho, porque não vai dar certo. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai fazer alguém chorar se você sair desse padrão. Por isso que ele diz, fortalecei-os no Senhor e na força do seu poder. O que ele está dizendo aqui? Que o Senhor Jesus, ele, além de ter o poder para nos ensinar, ele diz, aprendei de mim. Ele diz, é de mim que vocês têm que aprender, porque eu vou ensinar vocês. E aqui ele dá justamente a força que nós precisamos, a sabedoria que nós precisamos, ela é espiritual. Não é algo que você vai aprender numa faculdade. Não é algo que você vai aprender, porque a minha família vivia assim, então eu vou viver o padrão da minha família. Não, queridos. O padrão é esse aqui. É a força espiritual que vem do Senhor, e agora ele vai tratando, a partir do verso 11, dizendo, olha o que ele diz, revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. O que ele está falando aqui? Que no meio de todos os relacionamentos, o inimigo sempre vai trazer ciladas, sempre vai armar ciladas para os conflitos. Quando ele fala aqui que nós devemos buscar o poder de Deus, a força de Deus, ele está falando aqui que essa guerra que nós vamos enfrentar e que nós enfrentamos no nosso dia a dia, tem um ser que é o próprio Satanás, que é as próprias forças do inferno, que traz a confusão. E aí o que acontece? As pessoas começam a brigar ou guerrear com aquele que não é e que não deveria ser o alvo da guerra. Imagine você guerrear ou ir para uma guerra sem saber quem é o inimigo. Quem é seu inimigo? Não sei. Como é que você vai lutar? Também não sei. Que arma você vai usar? Não sei. Mas como é que você vai guerrear? Também não sei.
Tem como? Tem como você conseguir vencer uma guerra se você não sabe quem é o inimigo, se você não sabe quais as armas que você vai usar, se você não sabe nada daquilo que você vai enfrentar? E é o que está acontecendo. E é o que tem acontecido no meio dos nossos relacionamentos. As pessoas casam, formam uma família, eu falei, para ser felizes, e aí vem os conflitos, vem as guerras, e as pessoas não sabem como guerrear. Sabe como guerrear, não sabem quem é o inimigo, quem é aquele que está ali afrontando, e aí começam a atirar, começam a gritar, começam a chorar, começam a brigar, e saem atirando para todo lado. Mas jamais vão vencer. Jamais vão conseguir vencer, porque é algo espiritual. É algo que está além da nossa imaginação, além da nossa visão. E é justamente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Revestivo de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, a primeira informação que nós temos aqui é que há um inimigo. E esse inimigo é chamado de diabo. É aquela serpente, é aquele que arma armadilha. E ele diz aqui que ele arma ciladas. Ciladas são coisas que você não vê. Arapucas, ciladas, são coisas que você não tem noção. E quando é no mundo espiritual? E quando é no mundo que você não pode tocar e nem apalpar? Aí, queridos, por isso que o apóstolo está dizendo, quanto ao mais, fortalecei-vos nele, no Senhor, porque você está enfrentando uma guerra. E essa guerra, ela é no espiritual. E você, muitas vezes, não entendendo e não compreendendo essa guerra, aí você passa para a ignorância. E aí? Vai vencer? Não. Olha o que ele diz mais agora. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Quem é formado de sangue e carne? Nós. Eu e você somos formados de sangue e carne. Então aqui o escritor está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, a sua luta não é contra a sua esposa. A sua luta não é contra os seus filhos. A sua luta não é contra o seu vizinho. A sua luta não é contra ser humano. Não é contra outra pessoa. A sua luta, ele diz aí, é contra as potestades do inferno. É contra os dominadores deste mundo tenebroso. É contra as forças espirituais do mal. Olha quem é o inimigo. Olha as armadilhas do inimigo. Quantas vezes você quis vencer ou lutou com a sua força, com a sua capacidade, com o seu intelecto ou com o seu achar? Eu acho que é assim. Quero dizer para você, queridos, que a Bíblia está nos ensinando, se a palavra de Deus está dizendo, então vamos nos submeter a ela. Porque sem esse ensinamento, sem essas armas que o apóstolo Paulo está nos apresentando aqui, de maneira nenhuma você vai conseguir vencer, você vai conseguir se dar bem. Olha o índice de divórcios. Olha as guerras que os lares, que as famílias estão enfrentando. E aqui está a receita. Aqui está justamente o apóstolo dizendo, tomai a armadura de Deus. Porque se a guerra é espiritual, eu não posso ir com ela para essa guerra com armas carnais. Porque há um inimigo. E esse inimigo, ele arma ciladas. E a Bíblia diz que ele é organizado. Olha o que diz aí o verso 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Qual é o objetivo de Satanás? É impedir que você busque a orientação certa,
na pessoa certa, na fonte certa, que é Deus. Essa é a guerra do inferno para nos atingir e como tem atingido. E como tem atingido até mesmo a igreja do Senhor. Os conflitos dentro das igrejas. Mas aqui, queridos, a palavra de Deus, ela vem justamente para nos ensinar. E há um modelo, há um padrão. E o apóstolo Paulo diz: andeis de modo digno do vosso chamado. E esse modelo, esse padrão, ele está justamente na dependência de Deus. Sem essa força que vem de Deus, sem esse poder que vem de Deus, você vai continuar guerreando, você vai continuar lutando, mas não vai vencer. Mas não vai vencer. E aí, ele no versículo 13, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecei inabalável. Além das forças espirituais do mal, que o apóstolo Paulo diz que é a nossa luta, ele fala aqui também sobre o dia mau. O dia mau. O dia mau do acidente, o dia mau que aconteceu, um imprevisto que você nunca imaginava que ia acontecer, de repente, aquele dia foi o dia mau. Esse dia mau, queridos, muitas vezes nos pega de surpresa, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos, por isso nós precisamos estarmos preparados, fortalecidos no Senhor, para enfrentar o dia mau. O dia da perca, o dia do choro, o dia da dor. Se não tivermos fortalecidos no Senhor, nós não vamos suportar, nós não vamos vencer esse dia mau. E é interessante que ele diz aqui, que depois que lutar nesse dia mau, ele diz aqui, para permanecer inabalável. Como é que eu vou permanecer firme na fé? Como é que eu vou permanecer firme na minha crença? Como é que eu vou permanecer firme servindo ao Senhor, mesmo diante do dia mau, mesmo diante das notícias más, mesmo diante daquilo que eu nunca esperava que acontecesse? Quantos não blasfemam? Quantos não largam a igreja? Quantos não já deixaram de servir ao Senhor porque o dia mau chegou e a pessoa não estava preparada e simplesmente ela começa a acusar Deus. Ela começa a falar palavras contra Deus e abandonam e deixam o Senhor, porque não estavam preparados, não estavam fortalecidos. Quando o apóstolo Paulo diz quanto ao mais, é porque não existe outro caminho, não existe outra saída. A saída é essa. E agora, queridos, é interessante que ele vai usando aqui as armaduras, e ele olhando para o soldado romano, ao qual o guardava, o qual estava ali diante dele, porque ele estava preso. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, e ele estava ali sendo guardado pelos soldados romanos. E ele olhava para aquele soldado, e ele agora pega e escreve as armaduras, usando justamente a figura do soldado romano. E nós que já assistimos filmes, nós sabemos muito bem como é que é o soldado romano, né? Como é que ele se vestia, como é que era a vestidura, a armadura do soldado romano. E aqui ele usa, e a primeira figura que ele fala aqui, ele diz aí, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Olha, a primeira informação que nós temos aqui, que o soldado, o servo de Cristo, deve cingir com a verdade. Com a verdade. A verdade, queridos, ela tem que estar e ela tem que fazer parte da nossa vida. Nós não podemos viver na mentira. Nós não podemos viver sendo verdadeiro aqui e falso em outro lugar. A nossa palavra ela tem que ser sim, sim ou não, não. Quando sair a notícia que foi nós que falamos, as pessoas devem acreditar, porque nós falamos a verdade.
E é justamente a primeira armadura que ele dá aqui é a verdade. Por quê? Porque Cristo é verdade. Porque Cristo é verdadeiro. Ele é o verdadeiro. Ele não é o falso. E por ele ser o verdadeiro e por nós sermos os seus discípulos, nós temos que ser também verdadeiros. Por isso que ele diz: aprendei de mim. É com ele. É com ele. Aí depois ele fala sobre a couraça da justiça, ele fala também a respeito de calçar os pés com a preparação do evangelho, e ele diz que sempre embraçando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí a pessoa fala assim: eu tenho fé. A gente vê até uma frase nos caminhões, nos carros, né? Fé, fé. Eu vou fazer uma fé. Eu vou jogar uma fé. E as pessoas não entendem o que é essa fé. Eu tenho fé, então eu vou fazer porque eu tenho fé. Sim, mas que fé? O que significa fé? Esta fé, queridos, que o apóstolo Paulo está falando aqui, que é o nosso escudo, é a fé em Cristo. Não é a minha fé. É em quem eu creio. É nele que eu deposito a minha fé. Ele é que vai me dar. É ele que vai vencer. Ele já venceu por mim. É confiando nele é que eu vencerei. Por isso que ele diz que a fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. De onde vêm os dardos? Maligno. E como é que eu vou apagar? É colocando a minha confiança em Cristo. É eu colocar a minha fé em Cristo, sabendo que Ele é que vai me dar a vitória. Vai me dar a vitória. Aí depois ele fala que nós devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja que ele está falando aqui que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Por quê? Porque foi o Espírito de Deus que revelou a palavra. O Espírito de Deus foi que fez com que os discípulos, os apóstolos escrevessem. E hoje nós temos as Escrituras. Por isso que ela é a espada do Espírito. Foi justamente ela que Jesus usou quando ele venceu as tentações lá no deserto, com o que está escrito. Com essa palavra que veio do Espírito, está aí à nossa disposição. E nós vamos usar justamente ela, guardando ela nos nossos corações, usando ela. O que vai trazer a memória no momento das tentações? Trazer a palavra. Quando você está no maior conflito, você lembrar da palavra. Mesmo diante daquilo que você fez que não deveria fazer, mas a palavra vai trazer a memória que você não deveria falar o que você falou, que você não deveria agir da maneira que você agiu, e aí você lembra da palavra, e essa palavra tem o poder. Ela é a espada. Além de nos capacitar a vencer o mal, ela vai trazer também, porque ela é como uma espada de dois gumes, né? Dois gumes. Ela vai, corta de um lado e do outro. Ela vem no nosso coração, dizer: Marcelo, ó, o que você falou, o que você fez? Olha a tua maneira de agir, olha o padrão que Deus deixou para você. E assim com cada um de nós, queridos. Louvado seja Deus por isso. Versículo 18, ele agora fala a respeito da oração. Veja que ele diz: fortalecei-vos no Senhor, porque a guerra, ela é uma guerra real, é uma guerra que acontece com todos, ninguém está fora dessa guerra, e essa guerra não é contra o ser humano, é contra esse mal, e não tem como, queridos, nós guerrearmos sem oração. Não tem como. Você partir para uma guerra sem oração, se ela é espiritual, nós devemos buscar justamente na fonte, através da oração. E aí aqui o apóstolo fala que nós devemos orar em oração, né? E essa oração, ele diz, em todo o tempo, no Espírito. A oração, ela tem que ser no Espírito. Porque o Espírito do Senhor, que habita em nós, que nos ensina até a orar. Porque a Bíblia diz que nem orar nós sabemos.
mas o Espírito nos capacita, ele, por isso que a oração tem que ser nele. E ele diz, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, orar uns pelos outros, orar a igreja orando uns pelos outros. Mas veja que a oração ela é no Espírito e ela é com vigilância, perseverança e súplica. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. E aí depois ele disse, por mim, orai por mim. É interessante, queridos, que o apóstolo Paulo, quando ele pede oração aqui, ele pede oração para que o Senhor dê a ele, para que quando ele abrir a sua boca, a palavra que sair da sua boca seja a palavra certa, no momento certo, e que ele tenha justamente o que ele diz aí, com interpretez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho. O apóstolo está dizendo aqui, um homem de Deus, o apóstolo Paulo nós sabemos quem foi, e esse homem, mesmo com toda a graça que Deus tinha dado a ele sabia, sem o Espírito, ele não iria pregar o Evangelho como deveria ser pregado. E aqui ele pede oração dizendo, ore por mim, para que eu abrir da minha boca, quando eu pronunciar a palavra, ela seja uma palavra que venha do Espírito. Porque tem muita gente, queridos, que quer falar, e às vezes fala até da Bíblia, mas não fala pelo Espírito. Fala pela carne. Fala para atingir, fala para machucar. Ah, porque eu sou assim. Eu, quando tenho de falar, eu falo mesmo. Espera aí. Falar no Espírito é ser submisso ao Espírito, e a palavra que vai vir do Espírito, ela vai trazer edificação. Ela vai trazer vida e não confusão. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, orai por mim, para que eu abrir da minha boca. Olha que lindos, querido. Olha que maravilha o apóstolo Paulo está falando aqui. Ao abrir da boca dele, não venha ser algo dele. Que não venha ser algo da carne, mas do Espírito. Quem é de nós que não precisamos também nos submeter, como o apóstolo Paulo estava aqui? Veja, queridos, nós estamos aqui tratando sobre relacionamentos. Estamos tratando aqui do nosso dia a dia. Todos nós aqui trabalhamos, todos nós aqui nos relacionamos, todos nós aqui passamos nosso dia a dia. Quantos conflitos, quantas lutas nós enfrentamos? Mas aqui está a receita da palavra de Deus. O Senhor nos ensinando como é que você deve tratar seus filhos, como é que os filhos devem tratar os pais, como é que você deve tratar aquele que trabalha com você. Você deve tratar o seu esposo e a sua esposa. Saia daqui com essa palavra no seu coração. Aprenda com Deus. Aprenda com o Espírito de Deus. Que o sair da sua boca, aquilo que sai da sua boca, a Bíblia diz que o que sai da minha boca é o que está no coração. Coração cheio da palavra de Deus vai pronunciar bênção. Mas um coração cheio de ódio, cheio de mágoa, sai da frente. Sai da frente. Aí eu faço uma pergunta. O que tem saído da sua boca? O que tem saído da sua boca? O apóstolo Paulo diz aqui que ele quer que o abrir da boca dele seja para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho ser conhecido através da boca do apóstolo Paulo. Ah, meus queridos, que privilégio o apóstolo Paulo teve de ter sido quem ele foi. Nós também estamos tendo esse privilégio de o abrir da nossa boca seja para edificar vidas,
seja para tocar em corações e não o contrário. Como é que tem sido o abrir da sua boca? Como que tem sido o abrir da sua boca? Reclamações, briga, confusões. A palavra de Deus está nos ensinando aqui nessa noite, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do poder de Deus. Não podemos esquecer que nós vivemos numa guerra. E essa guerra é espiritual. Graças a Deus, nós não estamos vivendo em guerra, a guerra física, mas a guerra espiritual, de todos os dias você está vivendo. Então, fortaleça. Busque no Senhor, porque o seu inimigo não é a pessoa que está do seu lado. O seu inimigo não é sua esposa, não é seu esposo. Como é que você conheceu ele? Como é que você fez os votos na hora do casamento? Foi declarando amor, que ia cuidar, que ia amar o resto da vida? Então, para você fazer, para você cumprir essa promessa que você fez, Bíblia, palavra, somente através dela. Somente através do Espírito de Deus. Deus tem misericórdia de nós. E aí o apóstolo Paulo diz, porque eu sou embaixador em cadeia. Eu sou embaixador. Todos nós somos embaixadores de Cristo. Todos nós fomos chamados para viver um padrão, e esse padrão, sermos embaixadores. Nós, o Brasil e todos os países têm os seus embaixadores. E o embaixador, quando ele é enviado para um país, ele vai dentro de um padrão. O embaixador, ele não pode fazer o que ele acha que deve fazer. Quando ele vai para um país, ele sabe que ele está ali representando um governo, ele está ali representando um país que tem normas, que tem um padrão, que tem um modelo. E ele anda dentro desse padrão. E nós, como embaixadores, nós também temos o padrão de Cristo. Então, queridos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para falar à igreja nessa noite. Que você saia daqui, não para brigar com seu pai, não para brigar com a sua esposa, não para brigar com o seu filho. Ore por ele. Ore por ele. Clame a Deus. Porque se ele está aprontando, se ele está vivendo da maneira que está, é porque a força do inferno está escravizando ele, está levando ele para viver essas práticas malignas que ele está vivendo e perturbando você. Não vá para a ignorância, vá para a oração, vá para a súplica. Busque em Deus, através da palavra e através da oração. Eu quero convidar a equipe de louvor para nós cantarmos aquele último cântico que nós cantamos agora há pouco. E nós vamos louvar ao Senhor. Através dessa canção, nós vamos estar louvando a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele nos deu essa graça, podermos buscar nele a força. E esse cântico, ele tem uma letra linda. E olha aqui a letra desse cântico, falando a respeito do que Cristo conquistou, o que Cristo é, quem Ele é. Então vamos louvar o Senhor com essa canção. No início eras a palavra, no começo
Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Esse nome é, ao quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo que é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nome de Jesus, poder está nele. Meus amados, não adianta nós querermos ir para outro, só Cristo, que pode nos capacitar. Feche seus olhos neste momento, nós estaremos orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua graça, bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nós temos a fonte em Cristo, que já venceu por nós, que há poder e que nos capacita a vencer. Diante das lutas, das guerras, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, e que nós possamos, ó Deus, sair daqui, ó Deus, com essa palavra no coração, para que possamos, ó Deus, enfrentar adversidades, os problemas, os questionamentos, as lutas, não olhando e guerreando com armas humanas, grito, briga, mas usando as armas que o Senhor colocou à disposição de cada um de nós. Que jamais, ó Deus, venhamos, ó Deus, deixar de crer naquele que é
o nosso Salvador, o nosso Redentor, jamais duvidar de Ti, Senhor. Capacita-nos, ó Deus, com a Tua graça, bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos aí na última semana para chegarmos à nossa organização. E para esse dia, né, que está chegando, nós vamos ter uma semana de oração. Nós teremos aqui às 6 da manhã, uma equipe vai estar orando aqui, eu quero estar aqui também. E às 18 horas da manhã até quinta-feira, nós estaremos orando por esse momento. Nós estaremos comemorando os 15 anos da nossa congregação e, ao mesmo tempo, da nossa organização, para que possamos ter, assim como foi a vila foi tranquila, a organização da vila, que nós também possamos ter um momento bem tranquilo. Eu quero convocar todos os membros da igreja que devolva até amanhã, se possível, o mais rápido possível, as fichas que nós estaremos terminando o relatório na terça-feira. Então, o seu nome vai estar no hall de membros da organização dessa igreja, se você apresentar a sua ficha cadastral, você vai fazer parte. Eu quero convidar você que é membro dessa igreja, comungante, não deixe de estar aqui conosco. A comissão vai estar aqui no sábado à tarde. Eu já quero também falar para todos aqueles que irão concorrer para o cargo de oficial, que às 4h30 da tarde, a comissão precisa conversar com todos vocês, todos os candidatos a presbítero e a diácono, são convocados para no sábado, às 4h30 da tarde, aqui no templo, para que haja uma conversa, um diálogo, e a comissão venha conhecer cada um de vocês, fazer algumas perguntas, e isso é já de praxe da comissão. Então, todos os convidados. E no domingo pela manhã, você que é membro, não deixe de... Se você tem afazeres, faça mais cedo, mas esteja aqui às 9 da manhã, para que você faça parte da história dessa igreja. É o primeiro dia dessa congregação como igreja, vai ser domingo que vem, dia 28 de agosto, aonde nós estaremos comemorando o aniversário dessa igreja, não é mais em junho, vai ser em agosto, 28 de agosto. Vai ser o dia que essa igreja será organizada. Então, irmãos, faça parte dessa história. Vai ser tirada uma foto aqui, com todos os membros. Eu quero que você esteja nessa foto. Tá bom? Venha fazer parte da história. Você que não é batizado, venha também. Venha fazer parte, porque você vai estar olhando e aprendendo como é que é a organização de uma igreja, como é que funciona a igreja presbiteriana, né? E aí você vai ser despertado para fazer parte conosco dessa igreja. Tá bom, queridos? Então, amanhã, semana de oração, pela manhã, às 6 da manhã, você puder vir, se não der para vir de manhã, venha à noite. Eu quero estar tanto de manhã como à noite. Eu quero convidar você para fazer parte. Até quinta-feira. Na sexta-feira, às 19h30, nós teremos aqui o primeiro culto do aniversário dos 15 anos. Eu não quero ver essas cadeiras vazias, né? Eu quero ver você aqui também. Nós vamos estar comemorando na sexta-feira, às 19h30. No sábado, às 19h30, também culto. E no domingo pela manhã, que vai ser a escola bíblica, com a eleição, e a organização da igreja. E domingo à noite, encerramento da comemoração dos 15 anos da nossa congregação. E aí, à noite, já não vai ser mais a congregação, à noite já estará como igreja, né? Como igreja. Então, irmãos, façam parte dessa. Eu estou muito feliz. Eu estou realmente grato a Deus, porque dia 25, quinta-feira, vai fazer 37 anos que eu me converti. 37 anos atrás. E aí, 2 dias depois, dia 28, 3 dias depois, eu estarei aqui recebendo cajado de pastor dessa igreja. Irmãos, queridos, eu não imaginei que isso ia acontecer na minha vida. Sinceramente, eu nunca imaginei. Mas pela graça de Deus, está chegando
37 anos depois. Olha que Deus é Deus, né? Deus nos conduziu, Deus está fazendo essa obra, então venha fazer parte conosco. Bom, mais algum aviso? Vamos lá. Guardar e ligarem. Amanhã, também, às 19 horas, após a reunião de oração, vai ter plenária da SAF e da UPH aqui no templo. Vai ficar a SAF e a UPH na sala anexa. As irmãs, peço às irmãs que venham, aquelas que querem ser arroladas na SAF, também possam vir, tá bom? E na EBD, algumas irmãs estão me perguntando a respeito das crianças. Vai ser sala única, não vai ter visão com as crianças. Vai ficar toda a assembleia aqui junto no templo mesmo, e não haverá separação de classes. E a liturgia vai ser por conta da comissão, né, que vai estar aqui. A liturgia do domingo pela manhã. Da escola bíblica. Mas à noite já está a escala, né? Foi divulgado já a escala, inclusive eu estarei na sexta-feira fazendo a Aí, liturgia. só para enfatizar os horários, sexta e sábado, às 19h30, EBD 9 da manhã e culto à noite no domingo. Ok. E as camisetas, né? É o momento de aniversário. Seria bom que a igreja, desde a sexta-feira, viesse com as camisetas. Tem? Lavam, mas vocês lavam, viu, irmãos? Tem que lavar. Né? Usou sexta-feira? Já lava. Porque senão no sábado vai chegar Venham aqui. todos os dias. Né? Também na EBD. Só lavar. Se tiver mais de uma, né, vamos trocar, né? Vamos todos ficar pés neste momento. Vamos estar orando e também dando a bênção. Pai, obrigado, Senhor, por tamanho privilégio estarmos aqui como igreja do Senhor. Cantamos, adoramos, glorificamos o Teu nome nessa noite, ouvimos a Tua palavra, os ensinamentos. Obrigado, Senhor, porque a nossa luta, a nossa guerra, o Senhor já venceu por nós. Ah, Senhor, nos ajuda a descansar nessa verdade. Nos ajuda, Senhor, a desfrutar dessa conquista que o Senhor conquistou por nós. Capacita a tua igreja, Senhor. Abençoa as famílias. Abençoa os pais com relação aos seus filhos. Abençoa os filhos com relação aos seus pais, esposo com esposa. Deus, que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de entender que a nossa luta não é contra aqueles que nós amamos, que nós nos relacionamos, que nós convivemos no nosso dia a dia. Nos ajuda, Senhor, a entender que essa guerra que nós enfrentamos, ela vem do mal, ela vem do inferno, mas já foi vencida. O Senhor já venceu por nós e nos deu, Deus, a capacidade de colocarmos a armadura que o Senhor deixou para nós. Abençoa, Senhor, com a tua graça, bondade e misericórdia. E que o amor do Senhor, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus e a bênção do Senhor Jesus, as misericórdias do Senhor Jesus, sejam derramadas sobre a igreja do Senhor, aqui presente, espalhada por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Poder sentar, queridos, eu estarei na porta para cumprimentar vocês. E não vai ter mais aviso, já terminou os avisos.